Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos conversar sobre a parte de arquitetura em componentes, né, em torno aí de sistemas de informação, especificamente arquiteturas em componentes, arquitetura cliente-servidor, e segurança de sistemas de informação. Nessa primeira unidade, nós vamos falar o que é arquitetura de componentes, de SI, e também a gente vai dar uma visão aí sobre o que é arquitetura cliente-servidor. Antes de entender o que é uma arquitetura de um SI, é importante a gente falar o que é um componente de sistema ou um componente arquitetural. Antes, eu gostaria de convidar vocês a imaginar a casa de vocês, ou lembrar da casa de vocês, ou lembrar especificamente de algum edifício, prédio, né, ou alguma construção, certo? Que vocês admiram a arquitetura, o estilo. Beleza? Então, eu gostaria primeiro de convidá-los a olhar isso, porque a gente vai fazer algumas analogias. Quando alguém pensa a arquitetura de um desses ambientes, a gente quer que os componentes que fazem parte daquele edifício, daquela casa, que eu vou focar numa casa, né? Eles tenham uma certa harmonia. Mas é uma harmonia visual somente? Não, é uma harmonia funcional. Por exemplo, né? Eu moro num lugar que ele é muito quente, né? Então, como que deve ser a disposição das janelas? Como que deve ser a disposição de telhado? Da luminosidade do ambiente para que a gente consiga tanto aproveitar do sol, né, da iluminação, para a gente conseguir ter economia de energia, quanto também para não esquentar demais a casa, né? Então, onde que vem a posição do vento em uma chuva, para que eu faça uma construção, uma organização dos elementos para que não molhe uma determinada parte se eu colocar um móvel, um quadro, né? Então, esses elementos nos falam que além da parte de engenharia civil, que é toda a estrutura, claro que sistematização, tudo que está em torno da estrutura daquela casa, a gente também tem que se preocupar quanto os itens, né, os elementos, os componentes da casa, o quarto, a casa, sala de estar, escritório, que seja banheiros, eles sejam ali funcionais, né? Sejam identificáveis, sejam modulares, ou seja, eles fazem a função deles, então o banheiro faz a função do banheiro, eu não vou cozinhar no banheiro, certo? E eles também sejam intercambiáveis, né? Eu posso ali fazer trocas, né, naquele ambiente, desde que a gente consiga respeitar ali a comunicação entre os outros espaços. Bem, pedi para que vocês lembrassem inicialmente da casa, né, de um edifício. Mas quando a gente traz isso para o sistema de informação, a gente vai chamar isso de componente de sistema ou componente arquitetural. Nesse caso, a gente se refere a uma parte que ela é identificável, modular e intercambiável de sistema maior. Por exemplo, professor, o que seria, né, um componente arquitetural em torno de um sistema de informação? O senhor explicou que nas últimas aulas que um SI, né, ele naturalmente ele faz uma coleta ou recuperação, processamento, né, mais basicamente, de informação, e ali ele também manipula essa informação e também entrega, né, esse resultado desse processamento, né, apoiando com relatórios de visualização. Vocês viram que a gente tem etapas? A gente poderia tratar um SI como um componente para cada parte desse elemento. Então, eu tenho um componente de coleta, né, de dados, por exemplo, e depois a gente tem um componente que transforma esses dados em informação. Aí, se a gente fosse entrar mais nesse componente, por exemplo, nesse componente de transformar em informação, eu poderia ter um componente de pré-processamento, de limpar esses dados, né? Então, assim, só para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está combinando aí. Então, ele é identificável, eu tenho que saber, olha, se eu olho para esse componente aqui arquitetural do SI, ele é um item que trata ali do dado, da manipulação do dado. Esse aqui eu consigo identificar que ele trata dos relatórios, da geração de relatórios, certo? E o que é intercambiável, né? Ter intercâmbio é que eu consigo tirar. Tiro, substituo por outro. Né? Eu me movimento de lugares para contribuir, saio daquele ambiente, fico por um tempo. Tipo coisas da vida, por exemplo, que fez intercâmbio já para outro país. Quando faz intercâmbio entre estados, intercâmbio cultural, por exemplo, né? Não é algo que fica sempre, a gente tira, volta e ele não prejudica o sistema, o funcionamento do sistema. Se, por exemplo, eu já fiz intercâmbio, então eu fui lá, fiz meu intercâmbio, eu criei um caos no ambiente da escola que eu estudei? Não.
tive que sair para voltar para o Brasil. Deixou de funcionar a escola que eu estudei? Não. Então, isso é ser um componente intercambiável, tá? Na imagem, vocês veem que tem componentes que são aplicativos, que são específicos, tem componentes que são de negócio, tem componentes que são middleware, né, que permite a comunicação entre componentes, e tem componentes de sistema, eu tenho vários sistemas, né? Sistemas de sistemas, subsistemas, suprassistemas. Então, esses elementos de componentes que são sistemas, a gente tem também. Eu tenho um sistema que controla estoque, eu tenho um sistema que faz as vendas, né? Eu tenho, se for pensar uma cidade inteligente, eu tenho um sistema que controla semáforo, eu tenho um sistema que faz ali o controle de pontes, ok? Bem, na arquitetura de sistema, eu trouxe aqui a definição para vocês de um livro que é Engenharia de Software Moderna, eu acredito que é um, ele traz um apanhado bem interessante da definição de arquitetura, e aqui eu vou explicando para vocês. Então, são conceitos e regras que vão definir a estrutura. Por exemplo, bora pegar uma casa. Eu posso, de repente, ter um conceito de. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu posso ter uma regra em que há uma posição, né, que tem que ficar a pia e o espelho, por exemplo, não vou colocar o espelho onde eu vou ficar na frente de uma pia que eu tenho que escovar o dente lá num banheiro, e eu vou colocar o espelho, tipo, na minha lateral direita, que eu não consigo me ver. Sim, é um conceito, é uma regra daquilo que define a estrutura, um comportamento semântico, um comportamento que tem significado. Vocês acham que não faz sentido, né? Tipo, eu estou escovando o dente frente para uma parede e o espelho está deslocado e não me permite me ver. Eu tenho que me virar, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Até aqui, ó, a confusão que acontece. Então, o comportamento semântico é aquilo que traz significado. Então, quando a gente fala de arquitetura também, de sistema, a gente está falando de conceito, de regra, que vão trazer comportamento semântico para o sistema. Porque o que a gente está fazendo, gente, quando a gente está construindo, pensando na arquitetura de um sistema de informação, a gente está olhando para algo que acontece no mundo real e está trazendo isso para pensar esses componentes, como esses componentes se relacionam, né? Então, quando a gente pensa a arquitetura de um sistema, a gente está pensando em um plano que vai ser construído. Ninguém faz arquitetura, né? Quando você investe para um arquiteto fazer a arquitetura da tua casa, de um espaço da tua casa, de um componente da tua casa, você não está fazendo porque não quer fazer, ou porque só fez por fazer, sem investir esse dinheiro, entendeu? Não, é porque é algo que vai ser feito, né? Então, esses elementos constituem o fato, os relacionamentos, as restrições, tá? Professor, como assim? Digamos que eu tenho uma restrição na minha casa em relacionada à minha locomoção. Esse elemento, essa restrição tem que ser levada em consideração na arquitetura, certo? Eu não disse que esses elementos têm que possuir relacionamentos, né? Então, eles têm que fazer sentido, comportamento semântico. Então, essas restrições vocês também têm que levar em consideração, certo? Quando a gente fala, então, dessa arquitetura do sistema de informação, a gente está falando de uma estrutura organizacional e o projeto dos componentes, que compõem o sistema de informação. Então, a gente olha com essas restrições também que vêm do elemento organizacional, né? Como assim, professor? Vai que há uma regulação, uma diretriz própria da organização. Isso tem que ser levado em consideração quando você está fazendo a arquitetura daquele SI, certo? Então, essa arquitetura do SI vai definir como processos, dados, tecnologias e interface. O que é interface, para quem não sabe? É como a gente interage. Qual está sendo a interface comigo e vocês agora? Essa ferramenta que permite com que vocês vejam um vídeo, interajam, as formas que vocês interagem com a máquina, com o computador, né? E aí, quando a gente fala o computador, a máquina, o dispositivo, eu não falo só necessariamente o computador, pode ser o celular, quem está vendo no celular agora, né? Um tablet, enfim. Então, essa arquitetura leva em consideração até as interfaces, né? Há sistemas de informação que, por exemplo, né, que utilizam, ali são ligados a dispositivos que pegam os estímulos que existem nas ondas cerebrais para fazer manipulação, para que pessoas, né, que precisem usar esse mecanismo de interação façam. Interação por voz, né, pelos olhos, pela visão, né, identificação facial, né, identificação por voz. Então, tudo isso são tipos de interface que vocês devem levar em conta
quando estão pensando a arquitetura de sistema de informação. Bem, para a gente pensar uma arquitetura, a gente tem níveis de abstração. Pelo amor de Deus, professor, o que é nível de abstração? Às vezes vocês podem estar conversando com um colega e alguém fala assim, abstrai isso. Não, abstrai, não pense nisso. Ou pensa de outra forma sobre isso. Você está discutindo isso com as experiências que você tem. Então, quando a gente está falando de nível de abstração, a gente está querendo considerar, modelar o que acontece no mundo real para o meio da computação, meio computacional, meio de SI, com diversos níveis de modelos, de notações, certo? E isso nos permite, esses níveis de abstrações, nos permitem comunicar e validar essa arquitetura do sistema de informação com aquelas pessoas que são interessadas. Então, eu tenho um nível de abstração mais alto, que eu consigo conversar com alguém que não precisa de tanto conhecimento técnico, de tecnologia. Eu tenho um mais baixo, né? Então, se a gente pegar um exemplo clássico, SI faz parte da computação, certo? Então, vou pegar um exemplo clássico de computação. Eu posso ter uma linguagem de programação, um nível de abstração que me permite conversar eu com vocês, as pessoas que são de computação, certo? Posso pegar um código, Python, Java, o que seja, C Sharp, e conversar, e vai ter gente que vai entender. É um nível de abstração com aquela linguagem, certo? Eu posso também ter diagramas, eu posso ter um diagrama conceitual lá de banco de dados, certo? E aí esse nível me permite validar se aquilo é um projeto de banco. Mas, no nível de abstração mais baixo, se for pensar código, eu posso ter a linguagem de máquina, né? Como a gente fala de programação de microcontroladores, né? A programação que vai se aproximar mais ali da manipulação dos dispositivos de hardware. Então, vejam que são níveis de abstração, né? Se eu fosse pensar banco de dados, né? O código SQL, o NoSQL, né? Então, são níveis de abstração mais baixos. Então, percebem que esses níveis de abstração são níveis de especificação. Eu especifico algo para que aquele grupo consiga entender. Isso é muito importante, assim, porque a partir do nível em arquitetura, né? Porque a partir do nível de especificação eu consigo validar se aquele item está sendo pensado da forma correta e vai ser construído da forma correta, tá? Por isso que à medida que é desenvolvida essa arquitetura vai evoluir de algo mais geral, mais abstrato, um nível mais alto, para uma especificação mais detalhada e mais específica, beleza? Então, a gente tem alguns níveis de abstração em arquitetura, que é o nível do modelo, que eu analiso o sistema e os agentes em torno desse sistema. Então, a gente, por exemplo, o nível de modelo mais alto, a gente falou sistema nervoso, né? O sistema do metrô de São Paulo, né? A gente pode ter o sistema do próprio iFood, Uber, né? Vocês podem olhar isso como sistema, quem são os agentes ao redor. Por exemplo, do iFood, qual é o sistema e quais são os agentes? Bem, o sistema é um sistema de entrega, né? Que envolve restaurantes, qualquer estabelecimento que venda, né, alimento e até entrega de produtos de mercado, por exemplo. E quais são os agentes que estão ao redor, né? Eu tenho os próprios estabelecimentos, aqui para ser de uma maneira mais alta, né, que a gente não vai ter tempo para analisar todo, mas os próprios estabelecimentos, os entregadores, certo? As pessoas, o cliente que vai receber, né? Então, esses são alguns dos elementos que estão ao redor do nível do modelo. Nível da análise de abstração. É quando a gente particiona inicialmente o sistema, para a gente entender o que tem de conceito envolvido. Então, assim, como assim, professor, particionar? A gente conversou o sistema, a gente falou, tem o iFood, a entrega de comida e qualquer coisa de mercado. E tem esses agentes, beleza. Agora, bora particionar. Nessa partição, a gente vai perceber que tem que ter um aplicativo do entregador e um aplicativo do cliente. Um aplicativo de cadastro, um elemento de cadastro do próprio estabelecimento, certo? E também algum outro sistema de controle da própria iFood, entendeu? Então, esse é o particionamento inicial. No nível de design, a gente já tem a produção do modelo. Como que isso se comporta com hardware? Eu preciso de algum hardware para isso? Uma maquininha própria para facilitar? Qual é o nível de software? O que são as pessoas? Olha aí o SI. Então, assim, quando eu estou pensando um sistema, por exemplo, desse de entrega de comida, não adianta eu fazer só o software e o hardware. Como é meu modelo de negócio para as pessoas se engajarem? Bora para um problema clássico que vocês que estão estudando SI podem abordar depois melhor, acho que isso vai ficar por um tempo. Os motoristas de aplicativos.
né? Então, vejam assim que o modelo de produção leva muito em consideração o software ali, né? Que são os aplicativos. Mas as pessoas, né? Os mecanismos que cada país tem, né, para as leis em torno do trabalho, de proteção do trabalhador, né? Então, assim, isso é bem interessante para vocês verem aí que a arquitetura, eu falo muito para os alunos de direito de software e de outros cursos também, a arquitetura não é só pensar a parte técnica, né? Porque isso vai influenciar a gente. Mas uma decisão que você tem de arquitetura que vai impactar em um fluxo que é desenvolvido no SI pode gerar essas questões aí mais críticas, tá? E aí a gente tem um nível de implementação. Como eu implemento? Qual é a tecnologia que está ao redor? Como esses componentes se comunicam? Né? Alguém envia uma mensagem, como ele recebe, né? Como que ele trata? Então, isso aí já é a produção do modelo que você fez de análise para hardware, software e pessoas, já para configurações específicas, né? Para linguagens e tecnologias, etc. Bem, quais são os princípios do projeto arquitetural ou design arquitetural? Modularidade. Vocês têm que pensar o sistema como módulos independentes, justamente para facilitar a manutenção, porque você vai precisar fazer manutenção, certo? Tanto para trazer coisas novas, quanto para melhorar, né, determinadas funcionalidades já existentes, quanto também para corrigir erros, né, ou aqui a gente vai chamar de bugs ou defeitos, certo? E a reusabilidade. Então, assim, provavelmente esse sistema de informação não é o único que vai ser desenvolvido para aquele domínio. Então, como que você reutiliza elementos, né, componentes, para agilizar o desenvolvimento de outros produtos ou projetos ou processos em torno daquilo? Bem, encapsulamento, você tem que pensem como uma pílula, sabe, uma cápsula. A gente fala que quando a gente protege tudo aquilo ali dentro, a gente tem tudo que é importante dentro daquela cápsula. Então, encapsular é proteger como aquilo é implementado internamente, tá? Expondo apenas aquilo que é necessário para ter uma interação, tá? Isso daí vai facilitar muito a evolução sem afetar alguns outros componentes, certo? Coesão e acoplamento, então sempre busque coesão dentro dos modos, ou seja, ter funcionalidades que realmente se relacionam, tá? Então, assim, se eu tenho uma funcionalidade X que ela, pela descrição de negócio, ela tem que se relacionar com a Y, a tua arquitetura tem que permitir isso. Isso é ser coeso, tá? Baixo acoplamento entre módulos é ter dependência mínima. Porque a gente não está falando lá, não falou do elemento de que cada módulo tem que ser independente, é módulo, modularidade. Então, tu não podes colocar muitas tarefas de uma outra presente num outro módulo, num outro componente. Porque senão isso vai gerar muita dependência, né? A abstração, então vocês têm que representar conceitos que são complexos de maneira simples. Foquem naquilo que é essencial para entender e utilizar, até porque a questão também de uma documentação de um projeto de design arquitetural, ela é importante para apoiar a sua equipe que trabalha em torno da produção desses SIs. Reusabilidade, então só para deixar claro, né, que os seus componentes têm que ser reaproveitados em partes do próprio sistema ou em outros, tá? E esse separation of concerns, né, que é a separação de preocupações, que vocês têm que projetar de uma forma que cada componente resolva a sua preocupação, tá? Assim, olha, deixa que eu resolvo aqui, ou aquele grupo de componentes resolve uma única preocupação. Como na vida real, muita gente conversando sobre uma única preocupação, ninguém resolve nada, tá? Isso a gente joga para a produção de sistema também. Isso vai facilitar a compreensão e manutenção. Bem, um modelo que a gente tem de arquitetura de software, né, que divide assim dois componentes mais gerais, né, e maiores, é o cliente-servidor. Muito popular, muito utilizado, tem variações dele, mas aqui vocês entendendo esse, estudando esse, vocês conseguem entender os outros, tá? Então a gente tem um cliente, esse cliente solicita serviço, e a gente tem o servidor. Olha, forneço serviço. Cliente, é isso. Eu solicito, ou eu sou cliente, me dá esse serviço aí, faz esse serviço para mim. E o servidor vai lá e faz o serviço e devolve os resultados do serviço, tá? Qual é o princípio básico desse estilo desse modelo arquitetural? É o de estabelecer que há uma separação de responsabilidade. Então, assim, você é cliente, você é servidor, você está sobre regras de negócio, né? Você está sobre funcionalidades, você está sobre requisitos não funcionais, né, para promover distribuição de tarefas.
para não ver acúmulo. E assim, gente, se um cliente começa a fazer alguma coisa do servidor, o que acontece? Bora pensar na vida real, né? Eu tenho um funcionário e eu tenho um cliente. Se o cliente começa a ajustar coisas, o que o servidor está fazendo? Está sendo, não tá, o funcionário está fazendo, não está sendo bem utilizado, né? Talvez está ocupando uma parte ali que não estaria, a gente está sobrecarregando. Aí o que acontece com o cliente? Não vou naquela loja, eu não peço, ou não pego mais aquele serviço, porque eu tenho que fazer. Além de eu comprar, de eu pedir o serviço, eu tenho que fazer parte do serviço. A gente reclama, eu sei, vocês também. Então, é a mesma coisa aqui, tem que ter distribuição de tarefa. Quando a gente pensa em algo mais de infraestrutura e computacional, é aquilo, eu posso deixar que o meu aplicativo ele faça tudo do lado do celular? Não, gente, senão adeus bateria, adeus plano de dados, certo? Celulares aquecendo, né? Então, por isso que a gente também tem mecanismos de infraestrutura no back-end, ou servidor, cliente, front-end, né? Então, a gente tem esses elementos divididos. Eu só peço um cuidado aqui, porque nem tudo de cliente está no front, tá? Então, vocês podem até procurar depois outros elementos como Servant Driven UI, Feature Flags, tá? Que são importantes para também ajudar nesse elemento. Mas, assim, sempre vai ter distribuição de tarefa. Qual é a comunicação entre cliente e servidor? Sempre vai acontecer por meio de uma requisição. O cliente faz uma requisição, isso aqui vai ser, guardem isso para a vida de vocês. E não tinha explicado, isso aqui vai ser muito comum na profissão. Fiz a requisição, mandei a requisição, o cliente está mandando a requisição e o servidor está dando essa resposta, tá? Então, assim, é sempre assim. O cliente faz uma requisição e o servidor fornece uma resposta, tá? Bem, então aqui é um exemplo clássico. A gente tem um cliente, esse cliente aqui, um computador, que é um notebook na esquerda, ele faz uma requisição que vai via protocolos de internet, né, infraestrutura de internet, né, que rede, o que seja, enfim, como essa rede cabeada ou não, sem fio, enfim, os protocolos aqui, e ele vai para um servidor. Esse servidor trata essa requisição, trabalha dentro dessa requisição que foi feita e devolve isso como resposta via internet e devolve lá para o cliente. Professor, qual seria um exemplo uma requisição? Vocês conectarem aqui nos serviços próprios para entrar para assistir essa aula. Você não tem que fazer um login, entrar com o e-mail, o usuário, a senha de vocês. Quando vocês mandam esse usuário, essa senha, faz uma requisição via internet para um servidor que vai tratar isso. E lá ele vai ter num serviço um componente de autenticação. Olha aí, eu ligando os conceitos. E com esse componente de autenticação vem uma resposta: autorizado ou não autorizado? Senha correta? Senha, entendeu? Se senha correta, vai verificar os mecanismos de autenticação, sessão, e ele devolve. E aí, com a resposta dessa requisição, o que acontece? Você muda de status dentro do seu cliente, ok? Bem, quais são as vantagens, né, do cliente servidor? Primeiro é que a gente tem escalabilidade, então a gente permite escalar isso tanto de forma horizontal ou vertical, né? E quando a gente fala de horizontal e vertical, a gente está falando de carga. E o que é carga, professor? Gente, é bem interessante trazer isso para vocês, da questão da vantagem do cliente-servidor, e principalmente do primeiro item, escalabilidade, porque principalmente hoje que a gente pensa sistemas de informação baseados, por exemplo, em inteligência artificial, né? A gente tem a questão assim, quanto que esse modelo vai aumentar, né? O quanto de volume de dados que vai entrar para gerar informação para que esse modelo aprenda, né? Para que esse modelo tenha comportamentos, o dinamismo desse modelo. E a gente começa a pensar o quanto isso é escalável, né? Escalável, vocês vão escutar, nossa, o quanto é escalável essa tua arquitetura, né? É porque a gente está falando de carga, o quanto ela aguenta, o quanto ela é robusta. O que é ser robusta? É aguentar. Então, assim, eu falo, nossa, se eu der olha, eu não vou, se eu empurrar essa mesa aqui, ela é robusta, ela aguenta. Ou se eu fizer uma pressão, a mesa aguenta até 40 quilos. Ok, eu tenho noção que ela aguenta 40 quilos. Eu faço uma pressão equivalente a 30, 40, e ela realmente aguentou. Opa, ela é robusta. Ela aguenta, a estrutura dela não sofre rupturas com a carga para qual ela foi projetada, né? E com a carga máxima que ela foi projetada, certo? E aí a mesma coisa a gente pensa quando a gente pensa em escalabilidade da arquitetura, né? Não somente da cliente-servidor, de qualquer arquitetura. O quanto essa tua arquitetura ela é escalável, tá?
E aí, quando a gente faz conexão com esses elementos lá da casa, né, a gente pensa nisso. Nossa, hoje fez um dia quente. Será que a minha casa aguentou? Eu cheguei, tá aquele abafado, sabe? Concentrou todo o calor dentro. Então ela não é escalável, tá? Então você não aguenta essa carga de calor, certo? Então, assim, mas do ponto de vista do cliente servidor, é distribuir carga entre múltiplos servidores, ou aumentar recurso, né? Então, assim, é como se aqui, ao invés de eu ter um único servidor, eu tivesse mais de um, né? E N servidores, né? E a outra é, nesse próprio servidor, eu aumentar os recursos dele. Esse aumentar recurso, ele pode ser com estratégia via software, estratégia via hardware, tá? Flexibilidade. Nesse elemento, é facilitar a atualização independente do cliente e do servidor, tá? Então, assim, a gente não necessariamente precisa fazer... eu faço modificações no cliente e isso vai me exigir que eu já faça modificações no servidor. Não, eu posso deixar o servidor pronto lá, só esperando eu receber requisição. E eu posso mudar a interface toda do cliente, certo? E aí ele vai funcionar ainda. Porque o que ele está esperando é receber requisição e vai me mandar a resposta. E eu trato isso lá dentro, certo? Da mesma coisa do outro lado. E eu percebi que eu tenho que fazer uma manipulação, um elemento de segurança, como vamos ver na disciplina, né? Desses elementos. Então, o que eu tenho que fazer, né? Será que eu vou ter que mudar o front-end? Eu tenho que mudar todo... Então, esse impacto, não, essa flexibilidade traz como vantagem do cliente-servidor. Centralização de dados e lógica, então, toda a lógica de negócios, a gestão do dado, o cliente-servidor vai te ajudar na consistência e centralização de regras, tá? A compreender, inclusive, onde isso está. Manutenção facilitada, então eu consigo ter atualizações e manutenções que são mais eficientes, né? Elas podem, como eu falei, né, podem ser implementadas no servidor sem afetar diretamente o cliente, eu posso melhorar o desempenho de fazer diversos outros elementos, trocar a infraestrutura do servidor, isso não vai impactar o cliente. Quais são os exemplos de algumas aplicações práticas aí, né, de tipos de sistemas que se utilizam, né, de uma arquitetura cliente-servidor? Os próprios websites, né? Então, quando você acessa um link, você está mandando uma requisição para um servidor. Esse servidor retorna esse website para você. Ah, professor, então quer dizer, quando eu vou ler um site de notícias, vou ler o site da UFMS, eu estou tirando vantagem do cliente-servidor? Sim. Você acessa um link, esse link vai como uma requisição, né, para algum servidor que tenha hospedado esse site, e aí ele devolve isso para você como resposta, que é, via navegador, uma renderização de uma tela, certo? E à medida que você vai fazendo cliques, né, interagindo com essa interface, você vai mandando novas requisições, ok? Sistemas de e-commerce. Então, a gente tem como exemplo os sites de venda online, certo? Você faz um login, aí você manda, né, além da própria requisição de carregar o site, né? Você faz um login para se autenticar, você tem acesso à sua lista de desejos, você pode montar seu carrinho, né? Tem processamento de transação, de pagamento, de entrega, de manipulação e verificação de tempo de entrega, de disponibilidade de estoque, né? Vai que eu estou comprando um produto, só tem um no estoque, certo? E aí algum de vocês também vai comprar o mesmo. E aí como a gente faz? Tipo, comprei, já adicionei no meu carrinho, naquele momento a outra pessoa não fechou, vai dar um conflito, né? Então, esses sistemas de e-commerce, eles têm uma arquitetura que trata isso na perspectiva de cliente-servidor, né? Para que a pessoa seja informada, para que aquele dispositivo não esteja mais presente, para que aquele item que é crítico, ele seja tratado da maneira que precisa. Bem, aplicações bancárias online, esse aqui é um exemplo bem legal também, de elementos que estão em torno de vantagem do cliente-servidor. Porque uma transação bancária, uma transação de compra, ela envolve o quê? Uma transação, já acabei de falar. E uma transação é um conjunto de operações. Então, se uma operação falha, a transação ela tem que saber voltar, né? Tem que sofrer rollback, né? Volta tudo, né? Para que aquela transação, ela só é completa, considerado sucesso, caso as operações tenham sido concluídas, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer uma transferência uma transferência entre contas correntes. Então, nesse caso, eu pego e vou fazendo, coloco todos os elementos, todas as informações, e aí dá
um problema quando eu encerro tudo e não gera lá, não confirma. Só que aí ele pega e tirou, descontou vou ver meu extrato, ele descontou do meu extrato, né, da minha conta. Isso está errado. A transação ela não poderia ter sido completada porque uma operação falhou. Então, esses elementos aí são tratados no cliente-servidor, tá? Justamente com essa ideia de requisição e resposta, tá? Então, esses são exemplos básicos e interessantes de aplicações que vocês usam no dia a dia e que seguem o modelo cliente-servidor. Ah, quem usa Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Todos os elementos eles tratam com arquiteturas baseadas. Ah, professor, mas a arquitetura toda do Instagram é do Netflix, por exemplo, ou qualquer outra, é cliente-servidor total? Não, gente, tem variações, mas a base é essa, tá? Por isso que é muito importante vocês lidarem com esses elementos básicos em torno da arquitetura cliente-servidor. Bem, aí dentro da arquitetura a gente entende o que a gente chama de trade-offs, né? Então, o que é trade-off, né? É quando eu escolho algo frente a uma outra. Eu abro mão, eu escolho e abro mão de uma outra, tá? Então, isso tem uma imagenzinha aqui do lado, né? Desempenho vezes escalabilidade, flexibilidade versus complexidade, custo versus manutenção, velocidade de desenvolvimento versus qualidade do código. Então, você melhorar um aspecto, ele implica em sacrificar outro. E na arquitetura, a gente tem muito trade-off, tá? Vocês vão escutar, isso aqui foi um trade-off, mas a gente tem que ser consciente do que a gente optou para melhorar, para fazer aquela entrega, para aquilo ser importante naquele momento, e o que a gente optou e o que a gente abriu mão, certo? Então, quais são por que é importante ter trade-off, né, e decisão de design, já que por que a gente precisa lidar com isso? Porque eles são inerentes, gente, eles fazem parte, tá? Você não consegue otimizar tudo ao mesmo tempo, você vai ter que abrir mão de uma coisa perante uma outra, tá? Isso permite para você, enquanto alguém que pensa arquitetura, ou seja, uma pessoa arquiteta ou arquiteta, vocês têm que tomar decisões que são conscientes, fundamentadas, olha aí, ligando o conteúdo anterior, certo? Decisões que são estruturadas, vocês têm que descrever isso, documentar isso, inclusive deixando bem claro quais são as implicações dos trade-offs, para você garantir que que o time optou por uma escolha que bate, que está alinhada com o objetivo do sistema, tá? Alguns exemplos, então, eu acabei mencionando de forma mais breve alguns, né, que é o desempenho versus eficiência de desenvolvimento. Então, eu posso ter um maior desempenho do meu sistema, só que isso aí pode aumentar a complexidade do código, tá? Flexibilidade versus segurança. Então, eu posso ter um sistema altamente flexível de uso de perfis diferentes, só que isso pode me dar ameaça de segurança, de visibilidade de perfil, de gestão de perfil, tá? Então, aí você tem que ter medidas, e também medidas muito rigorosas podem restringir flexibilidade de uso. Custo versus qualidade. Então, eu reduzi custo na produção do sistema de informação, eu não vou ter uma equipe de teste, ou eu não vou pegar horas dessa pessoa que produz o SI, eu quero só que ela codifique, eu não quero que essa pessoa faça testes de usabilidade, testes funcionais, né, verificação, validação e teste. Isso aí pode reduzir a qualidade do teu software, né, e isso vai impactar a satisfação em manutenções futuras, tá? Então, para a gente concluindo, né, essa pincelada sobre a arquitetura de sistemas de informação, a gente entende que a arquitetura de SI nos permite uma organização sólida, porque a partir disso você consegue ter uma estrutura que ela é sólida, ela é crucial para a gente evoluir sistemas de informação que são eficientes, te permite tomada de decisão. Professor, mas você não falou de tomada de decisão de SI no módulo anterior? Sim, gente, mas é que a arquitetura, aqui a gente está falando das decisões que estão em torno da produção do projeto do sistema de informação, certo? Então, aqui eu estou falando para a pessoa até técnica, mais técnica. Como que eu tomo decisão para adotar essa tecnologia nesse SI, certo? Para que componente a gente vai priorizar e implementar. Então, isso aqui é a partir da arquitetura, tá? Então, uma arquitetura bem projetada vai te fazer ficar tranquilo ou tranquilo, né, nessa decisão para conseguir promover escalabilidade, manutenabilidade, adaptar, né, de forma contínua o teu sistema.
Impacto nos resultados, se eu penso arquitetura de SI, eu consigo compreender e aplicar princípios, né, para a gente ter sucesso no projeto, no desenvolvimento e na entrega desses sistemas de informação. E aí a gente consegue, uma boa arquitetura influencia a qualidade do teu SI, né, a eficiência e a capacidade de inovação de software. Uma equipe que é muito madura e que compreende a arquitetura do SI consegue inovar as formas de resolver um determinado problema, né, e também resultados que não eram conhecidos. Bem, tendo em vista isso, a gente encerra essa parte, essa unidade do módulo relativo à arquitetura, né? Então, eu deixo aqui alguns elementos que são de referência que são interessantes. Indico muito também o último livro ali, ele também tem disponibilidade online, tá? Vocês conseguem achar, justamente nos aspectos de cliente-servidor e também as definições de arquitetura. É isso, desejo bons estudos.